Queria estar deixando uma palavra que se encontra no seu livro de Lucas, no seu capítulo 1, no seu versículo 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Só até aqui. A palavra de Deus nos fala referente a promessas. Quando Deus ele promete algo para nós, quando Deus promete algo para a gente, Deus cumpre. Tinha um casal, tinha um casal e esse casal, a mulher era estéril, e essa mulher não poderia dar filhos, porém o sacerdote ele foi convocado para entrar no santuário para deixar o incenso, e porém quando ele entrou nesse santuário, o anjo do Senhor apareceu para ele na direita do altar e falou para ele que ele era um povo, que ele e a mulher dele eram os povos tementes, que adoravam a Deus em espírito e em verdade. E porém, como Deus achou graça no coração dele e da mulher dele, falou para ele que ele iria conceder, que ela iria conceder um filho para ele, e esse filho com o nome de João Batista. E porém, meus irmãos, ele, porém, duvidou da promessa de Deus, duvidou do que o anjo Gabriel tinha falado para ele. E porém, quando ele está para sair desse templo, os povos viram que eles tinham demorado muito para sair daquele templo, pois quando você entrava no templo para deixar o holocausto, para fazer um sacrifício para Deus, para queimar um incenso para Deus, você tinha que entrar num grau de santidade. Pois se você entrasse de qualquer jeito na casa de Deus para fazer a vontade de Deus, você era consumido. Você era consumido. Hoje tem mudado muitas coisas. Hoje as pessoas vêm na igreja de qualquer jeito, desobedecendo a Deus, vêm na igreja. Desobedecendo a Deus, se fosse naquela época, a gente já teria sido consumido pelo fogo de Deus. Deus, ele é rico em misericórdia. Deus é rico em misericórdia, que nos guarda e nos protege e nos lava de todos os nossos pecados. Às vezes a gente nem pede perdão para Deus para estar na casa de Deus. Às vezes a gente nem fala com Deus para vir até a casa de Deus, falar do que nós cometemos, falar do que nós praticamos. Se a gente viesse daquele jeito, para a casa de Deus, quando eles iam entrar para fazer o holocausto para Deus, eles entravam com um sininho. Porém, quando eles caíssem consumidos pela graça de Deus, pela glória de Deus, eles puxavam ele com uma corda. Hoje a gente pode vir na igreja e a graça de Deus não deixa acontecer nada com nós. É do mesmo jeito, quando aquele anjo prometeu para ele, para Zedequias, quando aquele anjo prometeu para ele, ele não acreditou na promessa do anjo. Ele não acreditou no que Deus tinha falado. E porém o anjo falou: já que você não acredita no que eu estou falando, você ficará mudo. Você ficará mudo e por um tempo não ouvirá o que eu tenho para falar. Por um tempo você não conseguirá falar nada. E porém ele ficou mudo, não falava nada, não conseguia falar nada. E porém, passou os tempos, aquela promessa que Deus tinha prometido para aquela mulher aconteceu. E quando aconteceu e o filho nasceu, aquele homem voltou a falar. Sabe por que a nossa promessa não acontece na nossa vida? Porque quando Deus promete, a gente quer sair espalhando para os outros. Quando Deus promete, a gente quer sair falando para Bertano, para fulano, mas a gente não olha para a inveja, a gente não olha para o que os povos vão falar de nós. Por isso que a promessa de Deus às vezes demora a cumprir na nossa vida, por causa até mesmo da nossa boca. Porque até no centro de macumba, quando você vai no centro de macumba, eles mesmos falam que a língua é o chicote do corpo. E a palavra de Deus nos fala que a boca tem poder para amaldiçoar e para abençoar. Quantas pessoas têm te abençoado? Quantas pessoas têm te amaldiçoado? Você tem que pensar no que você está falando. Você não pode sair falando o que Deus às vezes manda para você, pois às vezes Deus te fala, mas é para você guardar para você. Em vez de você sair falando, dobre seu joelho na sua casa e ore. Ore. Nem todo mundo quer seu bem. Tem gente que quer ser mais do que você. Tem gente que quer ser mais do que você, quer crescer na sua frente. Mas quando Deus promete para você, pode passar o tempo, dia, noite e anos, Deus cumpre, irmão. Deus cumpre. A irmã aqui, ó, queria falar o que Deus mostrava.
Quando eu entrava aqui dentro da igreja, irmão, você que é. Quando eu entrava aqui dentro da igreja, Deus me mostrava o seu filho. Deus me mostrava o seu filho Pivete, que estava sentado aqui, eu menino. Deus me mostrava uma obra de macumbaria para enlouquecer ele, para deixar ele louco. Mas quando eu entrei dentro da igreja, eu vi um anjo do Senhor e vi um anjo de morte. Entenda, quando eu vi esse anjo do Senhor, ele me mostrava falando que essa obra foi quebrada. E Deus ia me mostrando e eu fui perguntando para Deus, mas por quê? Por que isso, Senhor? E Deus me mostrava também que o diabo queria pôr ele para virar o maior dos traficantes desse bairro, dessa cidade. Mas porém Deus está te dando um livramento, porque eu via também a palavra em cima da cabeça dele, escolhido, porque ele foi escolhido desde quando estava dentro do seu ventre. Deus escolheu ele para ser um pregador da palavra de Deus, não para fazer coisas erradas. E para mostrar que é Deus que está falando, Deus vai mostrar para a senhora em sonhos e vai fazer você ver que Deus, quando chama, Ele chama por inteiro. Pode ter a certeza que Deus vai fazer a obra, irmão. E Deus me mostrava também uma coisa sobre você. Deus me mostrava te dando um livramento. Sabe por que eu falei o anjo de morte? Porque Deus me mostrava você atravessando uma rua e me mostrava um caminhão de lixo. Aqueles caminhões daqueles lixeiros passando. E sem querer tinha uma caçamba, e quando você passava atrás dessa caçamba, o caminhão não via. Quem dirigiu o caminhão não via você passando. E Deus mandou falar para você que Ele tem te dado um livramento. Deus é na sua vida, irmão. Não esqueça disso. Apesar das coisas estarem difíceis, das provas estar vindo, Deus não esqueceu de você. Tudo que você pede para Ele ouve o seu pedido, Ele ouve o seu clamor. E mandou falar para você, continua clamando. Não desista de clamar por quem você ama. Não desista de clamar pela sua família, porque Deus fala em Atos capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Eu vi também, irmão, aqui dentro da igreja, o anjo do Senhor, irmão. A nossa igreja tem que ser pentecostal, irmão.